E aí, amigos, numa boa? Vou falar hoje sobre o Estado laico, motivado por uma conversa que eu tive com uma pessoa que eu gosto muito, né? Uma senhora, né, ligada profundamente a uma vertente religiosa, sabe? Eu considero aquelas religiões mais densas, mais pesadas, né? E tivemos uma conversa sobre o Estado laico. E eu tenho por obrigação, né, de trazer o meu pensamento sobre isso, até para tornar mais palatável essa discussão. Vou iniciar dizendo o que não é, do que não trata o Estado laico, porque daí nós já vamos diretamente aliviar as tensões. Vejam, o Estado laico não é um Estado ateu, não é. O que eu quero dizer com isso? O Estado laico não é um Estado que favorece, que pende, que instiga o ateísmo. Ele não tem, esse Estado, um apreço pelo materialismo, não tem apreço pela ciência como um instrumento para destruição, né, de um ideal de vida após a morte, de um ente superior. Não. Né? Ele não se atém a essas questões. Também o Estado, esse Estado laico, o nosso Estado laico, vamos falar do Brasil, o nosso Estado laico, ele não é um Estado indiferente à existência das religiões. Percebam que ele reconhece as religiões, ele entende a importância das religiões. E por entender a importância dessas religiões, ele não intervém. É preciso, de certa forma, proteger a existência dessas religiões, a tal ponto que ele não vai tomar partido. O Estado não vai dizer deste assunto, ele vai proteger. E percebam aqui que eu estou falando no plural, religiões. Por quê? Porque eu não posso, né, privilegiar esta ou aquela formação religiosa, esta cultura, este jeito de ver o mundo. Por quê? Porque exatamente, né, existe o impedimento de tomada de partido dos agentes públicos em relação às tomadas de decisões das pessoas, em relação às suas consciências e em relação, portanto, às suas escolhas religiosas. Também é interessante botar mais uma pimentinha nessa nossa sopa, né? Essa sopa de conhecimentos. A questão do Estado laico não é de 1988 com a Constituição, não é de governos daqui, de tempinho atrás. É da segunda metade, no final do século XIX, inclusive sendo ratificada pela Constituição de 1891. Percebam que não é um assunto novo. Ele está sendo bastante comentado agora, por motivos mais políticos do que qualquer outro motivo. Então, não é algo recente. Pois então, vamos agora falar o que é. Né? Então, o que é esse Estado laico? Ora, é uma imposição constitucional que impede o Estado e seus agentes públicos de intervenção. Impede a escolha, impede o favorecimento desta ou daquela instituição religiosa, desta ou deste ou daquele pensamento religioso. Portanto, existe uma garantia de que todos os vieses religiosos são possíveis. Todos os vieses religiosos podem
existir, podem fazer parte do Estado, no sentido de que ele pode fazer um concurso público. Percebam? Não há nenhum impedimento de um juiz, né, de um presidente, ter a fé X, ter a fé Y, ou de não ter fé. Percebam que, portanto, existe um apreço e sim uma escolha pela liberdade de crença, liberdade de manifestação das espiritualidades do nosso povo. E antes que alguém me diga ou lembre de algum evento em que alguma manifestação religiosa foi impedida, eu não me lembro de nenhum, né? Mas deve ter, a polícia foi lá, houve uma decisão do STF, tem que ter, né? Que alguma manifestação foi impedida, veja, sim, se ela excedeu, porque a liberdade nunca é absoluta, assim como a liberdade de expressão, e disse várias vezes, não é absoluta, a religiosa também não. Percebam que a minha convicção não pode se sobrepor à da outra. Então, se a minha manifestação religiosa for prejudicar outra, a minha será impedida. Mas por quê? Porque ela é melhor? Porque ela é pior? Não, porque ela está cometendo algum tipo de provocação, algum tipo de ofensa, né? Algum tipo de provocação em relação a outra vertente religiosa. Portanto, sim, poderá haver intervenção do Estado, sim. Eu não estou dizendo que ele não vai intervir. Ele poderá, mas para manter a liberdade de todas as pessoas. Também alguém poderá lembrar de, por exemplo, um evento cultural religioso que tenha, de alguma forma, algum amparo do Estado, né? Ora, basta prestar atenção e veremos. Se há algum tipo de amparo, é porque tem algum cunho social. É porque, de alguma forma, esta ação ela está ajudando as pessoas, qualificando a vida delas. E o Estado lá pode comparecer de alguma forma, né? Porque ele está a serviço da população aos interesses republicanos. E se alguma instituição está agindo em favor dos interesses republicanos, o Estado pode sim, eventualmente, ir lá para consorciar-se e ir ajudando de alguma forma. Pois é, atentem para que várias vezes na Constituição Federal é dito da igualdade das pessoas no espaço público. Várias vezes é falado na liberdade, várias vezes é falado no respeito que o Estado deve ter para com todas as pessoas. Ora, essa liberdade, esse respeito, também é para as instituições que essas pessoas representam. Ora, podemos concluir, portanto, que esta visão assim do senso comum de que o Estado laico é demoníaco, que o Estado laico favorece os que não creem, né? É uma visão assim que não se consubstancia na legislação. Algumas vezes a própria pessoa revestida de poder religioso, né, o padre, o pastor, não sei, alguém, né, ele se equivoca, talvez, por não ter este conhecimento. Então esse vídeo é importante para as pessoas que estão, as pessoas religiosas que estão assistindo, que elas possam alertar as pessoas que estão falando sobre a religiosidade das pessoas, as pessoas que estão falando sobre o Estado em relação à religiosidade, que possam alertar para essas questões que eu estou falando.
Então, o Estado laico é bom. O Estado laico é interessante, exatamente para a cultura religiosa. Se nós pararmos para pensar a história das religiões, nós veremos que quando um Estado se torna teocrático, quando um Estado escolhe uma religião para chamar de sua, alguém fica de fora. Alguém não participa do Estado. E é bastante comum. Guerras externas, conflitos internos, porque o Estado fez escolha. E olha que horror. Se ele escolhe X, é porque ele não escolhe Y. E esse Y não vai ficar feliz. Então, ainda bem que temos um Estado laico e que continue assim. Abraço!